Excelente notícia para o São Paulo. O tricolor avançou na tratativa com o Oscar. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa situação, enfim, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, excelente domingo a todos. Queria também pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a despedida de Rafinha. Confesso que fiquei surpreso com a notícia dessa semana de que o Rafinha não ficaria até o fim do Campeonato Paulista como estava combinado. Estava tudo certo entre as partes, o Rafinha havia concordado em ficar apenas 3 meses. Ele está de mudança para o Curitiba, negociações em estágio avançado. Quero descrever para vocês o que disse o Rafinha num vídeo publicado pelo São Paulo, para depois tirar as minhas impressões, abre aspas, foram momentos maravilhosos. Pude vestir a camisa do meu time do coração e ser campeão. Quero agradecer a todos os funcionários, jogadores e torcedores. Quando chega esse momento de dar tchau, é difícil, mas chegamos a essa decisão em conjunto com o São Paulo. Agradeço também ao professor Zubeldia, ao Rogério Ceni, que me contratou, além do Carpini e do Dorival. Quero agradecer ainda ao presidente, Belmonte, Rui Costa, Nelsinho e Chapecó. Vou voltar ainda em janeiro para dar um abraço em todos pessoalmente e dizer que estou saindo triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque fiz coisas boas em busca da retomada das conquistas de títulos. Rafinha que prometeu nesse vídeo que voltará ao São Paulo numa nova função. Importante deixar claro que a partir do discurso do Rafinha, tá óbvio que ele não queria sair. Saíram com ele. São Paulo, com a necessidade de reduzir sua folha salarial, viu no Rafinha alguém cuja economia vai superar os 500 mil mensais, estou incluindo os impostos, tá? E aí, diante desse cenário, precisando enxugar sua folha, o São Paulo convidou o Rafinha a não ficar, nem que fosse para cumprir só os 3 meses do Campeonato Paulista. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer se você concorda, achou errado, se fez bem o São Paulo, já deixa a sua opinião. Combinado? Para falar sobre o São Paulo que avançou nas tratativas com o Oscar. Existe otimismo no Morumbi para que o Oscar seja contratado pelo tricolor, jogador que está livre no mercado, até porque o seu contrato com o Xangai Port se encerra agora em 31 de dezembro. Valores, tempo de contrato, luvas, tudo acertado. Falta o sim da família. Por família, entenda a esposa do Oscar, que prefere outros caminhos. A esposa do Oscar adora a China, por ela eles ficariam na China, mas você sabe, há uma restrição financeira. Os 25 milhões de dólares que o Oscar recebia não podem mais ser pagos no futebol chinês, então essa alternativa chinesa deixou de existir. Voltar ao Brasil seria a última das opções para a esposa do Oscar. Ela prefere, por exemplo, que a família vá morar na Europa ou nos Estados Unidos. E o Oscar tentaria conseguir o Green Card, que é o cartão de cidadão americano, para que a família pudesse morar lá como residente fixa. E em meio a todas essas negociações, o São Paulo tem feito muito esforço para convencer o Oscar e a sua esposa. Atletas do São Paulo já entraram em contato com o Oscar. Jogadores mais próximos, até jogadores mais distantes, todo mundo tentando convencer o Oscar de que ele vai ser peça fundamental no tricolor para a temporada de 2025. E diante desse cenário, o Oscar aos poucos tem cedido. Nas próximas horas, ainda ao longo dessa semana que está por começar, o São Paulo pretende chegar a um acordo para anunciar o Oscar em definitivo. E se o Oscar está chegando, tem muita gente saindo. O Wellington Rato, São Paulo e Vitória já se acertaram em relação à venda do Rato, operação de 5 milhões de reais por 80%, falta apenas o sim do jogador. Lisieiro está a caminho do Sport, jogador que não faz parte dos planos do São Paulo, a ideia é de baixar custos e o Lisieiro deve ser negociado também em definitivo. Para completar, Michel Araújo está sendo comprado pelo Bahia, operação de 2,5 milhões de euros ou 16 milhões de reais. E Rodrigo Nestor deve seguir o mesmo caminho, mas por empréstimo com obrigação de compra. O Rogério Ceni já havia pedido o Nestor há algum tempo, o Bahia alegou que não tem grana para fazer o investimento que o São Paulo precisa agora, por isso um empréstimo com a obrigação de compra em uma temporada. Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor está de olho em Lucas Esteves. Torcedor do Palmeiras vai se lembrar, jogador formado na base do Verdão e emprestado para alguns clubes até que ele conseguiu se destacar no Vitória. Nessa atual temporada, titular absoluto do time baiano, 51 jogos, 2 gols e 4 assistências. A informação sobre o interesse foi divulgada pelo UOL. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marcelo Robarinho, que é o representante do atleta, e ele admitiu que existem tratativas, embora o Vitória não esteja disposto a perder seu titular. Além da questão envolvendo o Esteves, é legal contar que o Wellington Rato, também do São Paulo, interessa ao Vitória. Primeira proposta feita pelo time baiano foi recusada, 5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Não descarto que a partir daí possa sair uma negociação casada.
Bora falar agora sobre Vasco, São Paulo e Evangelos Marinax, informação exclusiva. Quero contar para vocês que há na família do Marinax alguém que defende com unhas e dentes o acordo com o Vasco da Gama. Eu me refiro a Miltiades Marinax, filho do magnata grego, que vai tomar decisão entre comprar a SAF do Vasco ou se tornar sócio do São Paulo. Há muito otimismo no São Paulo em relação a esse acordo, embora no Vasco ninguém tenha jogado a toalha. O que eu consegui apurar é que o Miltiades tem feito pressão para que o seu pai esqueça o acordo com o São Paulo e compre a SAF do Vasco. Vou acrescentar, a ideia do Miltiades é se mudar para o Rio de Janeiro e passar a morar por lá, tocando o Vasco da Gama como um dos projetos do seu pai. Evangelos Marinax, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave em Portugal. O Miltiades se encantou com o Rio de Janeiro quando esteve em agosto para assistir a final do Super Mundial ou do Mundial de Clubes Sub-20. Na oportunidade, o Olympiacos perdeu de virada para o Flamengo. E o Miltiades e o pai dele visitaram o Rio, conheceram algumas das instalações e o moleque, não vou chamar de moleque, mas o filho do Marinax ficou absolutamente encantado com a vida no Rio, com a forma como os cariocas levam a vida, enfim. Desde então ele tem feito enorme pressão para que o negócio com o Vasco saia. Só para completar, em meio a toda essa negociação também tem a figura do Edu Gaspar, que não pode aparecer de forma pública, porque está cumprindo o aviso prévio com o Arsenal até março do ano que vem. Mas é o Edu Gaspar quem tem tocado as negociações e conversado, dialogado com o Evangelos Marinax e também com o Miltiades. Ele foi contratado para representar os grupos do magnata grego. E se depender do Edu Gaspar, o negócio vai acabar acontecendo com o São Paulo. O Edu entende que, por não ter dívidas na base do São Paulo e por ser um celeiro de craques, o São Paulo poderia primeiro se beneficiar demais dessa parceria e depois fornecer jogadores para todos os outros clubes, para o Rio Ave, para o Nottingham Forest e também para o Olympiacos, sendo um grande centro de captação na América do Sul. Preciso te atualizar agora sobre Galopo. Meio-campista que pertence ao São Paulo, setoristas do Santos afirmam que o Peixe chegou a um acordo com o tricolor para um empréstimo do argentino de 25 anos de idade, empréstimo por uma temporada. Importante lembrar que a definição ainda passa pelo jogador, o Galopo, que já havia recusado no meio do ano propostas do Boca Juniors e do Rosário Central. O Santos tem feito esforços para que o Galopo se torne uma das peças-chave do time no próximo ano. Já havia tentado inclusive incluí-lo numa negociação, algo que não aconteceu. Se o Galopo concordar, o São Paulo deve abrir mão do atleta, que custou mais de 5 milhões de dólares e que não tem conseguido jogar sua última aparição em 16 de outubro. Ele esteve em campo por 7 minutos contra o Vasco. Vale a lembrança também de que o Galopo está em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo. Bora falar agora sobre o São Paulo, que aprovou nessa semana a sua previsão orçamentária para 2025. E o tricolor projeta uma receita, um superávit de 45 milhões de reais. Importante dizer que essa aprovação aconteceu com dificuldade. Foram 163 votos a favor, mas 42 votos contrários. Não é muito comum que por uma previsão orçamentária exista tanta rejeição. Tricolor que vai, a partir do ano que vem, passar a ter um rígido controle das finanças. Isso porque o São Paulo se acertou com o FIDIC, um fundo que vai captar 240 milhões e faz uma série de exigências, entre elas de que o São Paulo sempre seja superavitário. Além disso, o tricolor não vai poder gastar mais do que 350 milhões de reais ao longo da temporada com o departamento de futebol. A previsão orçamentária do São Paulo indica uma receita de 859 milhões para a próxima temporada, com 815 milhões de gastos, incluindo futebol e outras despesas, além de pagamentos de dívidas. Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando aí realmente do São Paulo. E pra você que gosta desse tipo de conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscreve no canal, ativando o sininho de notificação. É super importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.